Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no ar. Essa página viva aqui da história. Produto tradicional da Rádio Bandeirantes também agora na Band News TV. Hoje é 30 de dezembro de 2024, virada do ano já batendo a nossa porta. E os destaques do dia hoje aqui no Jornal Gente. Ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu alterar um pouquinho a decisão dele, que havia bloqueado o pagamento de emendas de comissão da Câmara dos Deputados. Ele falou o seguinte: olha, vou rever parcialmente a minha decisão e vou permitir que sejam pagos aqueles recursos que já estavam empenhados, que já havia compromisso de pagamento com empresas que vão prestar os serviços ou aqueles que estão ligados à área da saúde, até 23 de dezembro, quando houve a decisão de Flávio Dino de barrar o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. É muito dinheiro. Aliás, é muito dinheiro que tem sido dado a esse tipo de execução orçamentária. O Congresso cada vez mais poderoso. O ministro Flávio Dino disse o seguinte, que nessa decisão dele, ele preserva a lisura do processo. Disse também que a Polícia Federal, lá na decisão dele do dia 23 de dezembro, deveria investigar o processo de liberação das emendas do Congresso Nacional. Mas a decisão dos 4 bilhões e 200 milhões de reais segue valendo. São mais de 5 mil emendas de comissão, 5 mil emendas, que não obedecem às regras, no entender do ministro Flávio Dino, que, aliás, usa palavras bem conceituais na decisão dele. Por exemplo, balbúrdia, para se referir ao processo orçamentário tocado pela Câmara dos Deputados. E aí, tem um ponto interessante aqui. No argumento que foi apresentado pela Câmara para dizer que as emendas tinham que ser liberadas, a Câmara falou o seguinte: o Senado fez a mesma coisa que a gente e as emendas do Senado não foram bloqueadas, só as minhas? Câmara, por que isso, ministro Flávio Dino? E aí Flávio Dino falou: então, Senado, se manifeste também sobre emendas, que eu vou olhar o que é que está acontecendo por aí também. Bem, nesse modelo que empodera o Congresso, existe um grande problema, que é a pulverização de recursos do orçamento. E o orçamento, quando a gente fala orçamento, o que é dinheiro público? Dinheiro público é o dinheiro que sai aqui do bolso de cada um de nós. Com essa pulverização do pagamento de emendas, como é que se consegue criar uma estrutura que preveja, por exemplo, investimentos grandes em infraestrutura? É a tal política da construção de quadras poliesportivas. Cada deputado, cada senador quer levar algum tipo de benefício para o seu município. Tudo bem, isso faz parte do jogo. A questão é que, nesse momento aqui, existe muito dinheiro na mão do Congresso Nacional. E dentro desse caldo, já que a gente está fechando aqui 2024 e abrindo 2025, depois de amanhã, mais uma vez o ano começa nessa relação tumultuada entre os três poderes. E olha, provavelmente mais tumultuada do que foi em 2024, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma novidade, que é o fator Flávio Dino. Foi ministro da Justiça de Luiz Inácio Lula da Silva até fevereiro desse ano, quando foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Pessoa muito próxima ao presidente da República, foi senador, foi governador, era ali um daqueles mais fechados no círculo de Lula e foi indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal. Se a gente tinha no Supremo 2 ministros que, entre aspas, causavam, Gilmar Mendes, por exemplo, na época da Lava Jato, com suas decisões contrárias às decisões da operação, e Alexandre de Moraes, durante todo esse tempo, com os inquéritos intermináveis dos atos antidemocráticos, fake news, existe um terceiro fator agora no Supremo, que se chama Flávio Dino. E o que ele tem feito nesses últimos tempos é o seguinte: atenção, Congresso, comigo vocês não terão vida fácil. É claro que o Congresso Nacional está muito incomodado com essa postura do Supremo, que é sempre referendada pelo plenário, pelo pleno do tribunal. E aí há uma dificuldade dos três poderes de encontrarem novamente, cada um deles,
a sua função. O Congresso incomodado e cada vez mais empoderado por causa das emendas. O Poder Executivo hoje menos relevante, porque tem menos dinheiro e consegue exercer de uma forma muito mais sutil, digamos, aquela velha e boa política do leve e traz. Ou seja, vota comigo que você recebe alguma coisa. Hoje, essa alguma coisa já está com o Congresso, por isso que o Executivo perdeu relevância. E o Supremo Tribunal Federal cada vez mais se vendo e se testando como o grande poder moderador entre os três. É claro que esse equilíbrio entre três poderes nunca é fácil, nem aqui, nem em outros países. Mas 2025 começa mais uma vez, e acho que dessa forma até mais grave do que em 2024, com as relações entre os três poderes bem desgastadas.